Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa falar contigo nessa hora, assim como fala comigo também, falou nessa palavra de hoje. A palavra de hoje fala sobre vasos, tipos de vasos. E eu vou ser breve. Se encontra em Isaías 64, versículo 8, diz assim, na versão de hoje, na linguagem de hoje: Mas tu, Senhor, ó Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Feche teus olhos, Senhor Deus. Nessa hora queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, por tudo mais que vais fazer em nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa hora, que possamos ser usados, Senhor, na tua santa palavra, Senhor, e que possamos ouvir com o coração, Senhor Deus, sermos alimentados nessa hora. É o que te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Antes de falar quais são os tipos de vasos que existem, eu preciso dizer para vocês como funcionam, como é feito o vaso. A primeira coisa é o escolher a argila, porque o barro é de uma linguagem contemporânea. Numa linguagem mais antiga se diz argila, que é o certo de fazer o vaso, não o barro em si, mas a argila. E a argila, ela é escolhida antes mesmo de ser um vaso. Ela é escolhida de uma forma especial, e os geólogos dizem, historiadores dizem que existe mais de 100 tipos de argila, mas somente 8, é isso mesmo, somente 8 pode ser utilizado para um bom vaso, tá? E o oleiro conhece esses 8 tipos de argila, que é interessante, né? O segundo passo é a peneirar. Peneirar para quê? Para sair as impurezas, galhos, sujeira, aquele tempo de peneiração, né? O novo convertido, vamos dizer assim, é aquele tempo de limpeza do novo convertido. O segundo é o amassar. O terceiro é o amassar. Muitos de nós não querem passar por esse amassar porque dói, mas é preciso passar para chegar na etapa final, que é o fogo. É preciso ser amassado, moldado, chegar naquela forma que o oleiro conhece da argila. Dói, mas é preciso. O quarto é a curtição. O barro é submetido a um tempo sozinho para descanso. E esse descanso tem que ser na sombra. Ele é preciso descansar, depois de ter amassado, é preciso aquele tempo para descanso na sombra. E é importante, tem que ser na sombra. O quinto é a roda, a modelagem, a forma de fazer o barro. Depois de ter curtido e descansado na sombra, ele pega aquele barro, aquela argila no ponto certinho, que ele deixou descansando, e pega e faz aquela roda, bota o pé ali, vai moldando o vaso todinho, que interessante, né? O oleiro, essa parte da roda. A secagem, depois disso tudo, da moldagem que usou água, a gente tem uma secagem, né? O descanso, agora a secagem, que é feito de forma natural, que é o pré-forno. E esse pré-forno é preciso ter para chegar até o fogo, que é o forno. E muitos de nós já não quer passar, já quer parar, não aguenta de ser amassado, e muito menos passar pelo fogo. Mas é preciso. É a parte mais difícil de um vaso chegar na sua forma final, né? De um vaso bom, é o fogo. Porque se não passar pelo fogo, nada vai adiantar. E esse fogo, o oleiro conhece a temperatura, às vezes bota mais alto, mais baixo, um pouquinho a temperatura do fogo naquele forno, ali na sua olaria, que a olaria é o lugar onde que fica os oleiros fazendo barro, fazendo vaso, né, de argila. E se não passar pelo fogo, não pode ser aprovado. E muitos de nós não querem passar pelo fogo. Queremos ser aprovado como um vaso valoroso, como um vaso bom, mas não queremos passar pelo fogo. Não queremos ser amassado. E agora eu vou falar para vocês quais são os tipos de vasos. Depois que eu falei essa rápida aula, assim, vamos dizer assim, essa rápida conversa
sobre como é feito o vaso, eu vou dizer para você quais são os tipos de vaso. Em 2 Timóteo, também fala sobre vaso. Uns para honra e outros para desonra. Uns de prata, outros de ouro, outros de pau e outros de barro. Aqui ele fala sobre pessoas também. Ele faz essa analogia, né? Os vasos de desonra, naquele tempo, eram vasos de pau que ficava assim, no canto escondido para botar como se fosse uma lixeira, né? As pessoas não queriam aquelas coisas e botavam naquele vaso ali, velho, de pau, né? E na Bíblia, existem vários outros tipos de vaso, de alumínio, de vidro, de cristal, de ouro, de bronze, de vidro. Existem vários tipos, mas eu quero só salientar desses 4 somente. O primeiro vaso é o de bronze. Ele parece ser forte, bonito, ele bem polido, parece até com de ouro. E ele tem uma beleza. Mas para que serve o vaso de bronze? Para enfeitar, para enganar. Quando você chega num lugar e vê aquele vaso bonito, vistoso, de bronze, bem polido, ele não faz que o certo vaso de barro faz que eu vou chegar no vaso de barro. Mas ele é só bonito. Às vezes não aparece, ele aparece bem vistoso, bem bonito, mas não sabe a funcionalidade dele, que é só a beleza. É só para enganar. Existe o vaso de prata, que ele também embeleza. É tão valioso talvez quanto o de bronze. Ele polido, ele pode enganar também. Ele bem polido. Poucos podem tê-lo, tanto naquela época antiga quanto hoje, um vaso de prata. Assim também é o vaso de ouro. O vaso de ouro é muito valioso, muito bonito. Às vezes passa pelo fogo, às vezes não passa pelo fogo também. Mas para chegar no molde de um vaso de ouro bonito, polido, ele tem que passar pelo fogo também. Mas não está preparado para receber certas coisas. O vaso de ouro, ele é bonito, é o mais valioso, vamos botar assim, desses vasos que eu estou falando aqui, entre o prata, bronze e ouro. Ele é um vaso que chama a atenção, que brilha demais, ele bem polido, e o valor dele é mais do que o de prata, e mais do que o de bronze, e mais do que o de barro, e assim vai. É um vaso bonito, mas ele não consegue conservar certas coisas dentro dele. Ele não consegue conservar o que o vaso de barro conserva. É bonito, é caro, ele tem o poder da riqueza. Quando você chega numa casa que tem uma pessoa que tem um vaso de ouro, aquela pessoa ali é rica, tem uma condição boa de ter uma riqueza. Tem um vaso de ouro, é rico, tem poder. Cargos na igreja, aparentemente, somente para aparecer. Vamos fazer essa analogia sobre os vasos, né? E o vaso de ouro. As pessoas querem ser bonitas, querem aparecer na igreja. Eu faço essa analogia entre o vaso de ouro e a pessoa que quer aparecer na igreja. Você vê que ele é bonito, que é uma pessoa bem, vamos botar assim, como diz o antigo, né? Garbosa, né? Bem garboso, se arruma bem, fala bem, muito bem, mas não tem uma vida condizente na mão do oleiro. Ele é criado de outra forma, não nas mãos do oleiro. Aparentemente você pensa que é um vaso usado por Deus, mas é só aparência. E por último agora, eu quero falar o mais importante, que é o vaso de barro, que tem que ser eu, você, nós temos que ser o vaso de barro. Ele é moldado pelas mãos do oleiro. Sua aparência é sem riqueza. Às vezes é não tão bonito, é um vaso simples, sem pintura de barro. Ele não chama tanta atenção, mas ele vem do Criador, tanto do oleiro físico, da pessoa que está criando ali no oleiro, quanto o Criador, Senhor Deus, que ele vai nos moldando. O vaso de barro, ele tem uma característica importante que o vaso de ouro, de prata e o de bronze não tem, que se ele se quebrar, o oleiro refaz o vaso. Muitas vezes você está se sentindo aí, eu me sinto quebrado, estou quebrado, Senhor. Me molda de novo, me refaz, Senhor. E é isso que nós precisamos entender, de ser moldado de novo. O vaso de barro, ele tem é o único vaso que tem essa possibilidade de ser
de refazê-lo, de ser moldado de novo. O vaso de barro, ele conserva a água. Já viu, hoje em dia, a gente coloca nesses filtros, né, de barro, a água. Eu já fui numa casa que a água de barro é gostosa e fica fresca, pode ser o calor que for. Ela mantém aquele frescor, aquela suavidade e um gosto muito agradável da água. Ela mantém a água fresca. Ela conserva óleo com seguranças, vinhos, trigos, grãos. Retira águas das cisternas. Você pode ler isso na Bíblia que o vaso de barro ele é muito usado mesmo, mantendo sempre a temperatura agradável, como eu disse. Quando o vaso de barro é tirado da cisterna, ele mantém a água nessa temperatura agradável. Para concluir agora, qual vaso você quer ser nessa hora? Você quer aparecer na igreja? Você quer ser um vaso bonito? Isso não impede nada de você ter riqueza, de você ser bonito, de querer aparecer entre aspas. Mas você quer ser qual barro? O barro moldado nas mãos do oleiro? Você quer ser um vaso bonito para parecer que nem é feito por mãos muitas vezes. É feito por máquinas. Não é feito aquela minuciosa procura de um barro, de uma argila própria, de centenas. 8 somente você pode ser escolhido. Deus escolhe aqueles que tem que ser um vaso bom, valoroso. E olha o que o vaso de barro faz, que o ouro não faz, que a prata não faz, que o de vidro não faz, que o de bronze não faz. O barro conserva. O barro de vaso por fora é feio, mas por dentro ele tem um valor imensurável. Quando o Criador faz o barro, faz o vaso de barro, o vaso de argila, ele faz mais por dentro a sua propriedade para conservar o grão, a água. A propriedade importante do vaso é o interior, não o exterior.